Então, bom dia para vocês, né? A gente vai reiniciar de novo, voltar a falar dos vírus para a gente reforçar esse assunto. E aí a gente depois começa a falar das doenças. Então, em relação ao vírus, nós falamos na outra aula que vírus, ele é tipo ele não tem uma célula própria, né? Como assim? O vírus, ele não tem uma célula, ele não tem metabolismo próprio, né? Então, quer dizer, ele não tem célula e ele também não consegue reproduzir, alimentar, crescer, desenvolver, se ele não tiver dentro de uma outra célula. Então, ele é chamado de parasita intracelular obrigatório, tá? Então, ele não consegue viver, ter atividade de ser vivo, se ele não estiver dentro de uma célula hospedeira. Então, se eu tiver um vírus e ele estiver no ambiente, então, quando o vírus está no ar, por exemplo, né, ele não está dentro de uma célula, é como se ele estivesse morto, porque ali ele não está respirando, ele não está alimentando, ele não está reproduzindo, ele não está tendo atividade nenhuma de ser vivo, ele não tem metabolismo. Lembra, metabolismo são todas as atividades químicas que ocorrem no meu corpo. Então, a reprodução, a nutrição, né, tudo faz parte do metabolismo. O vírus, ele não tem metabolismo próprio. Então, se ele não estiver dentro de uma célula, ele não consegue ter essas funções vitais. E ele, então, não tem célula e não tem metabolismo próprio. Essas duas características, né, de não ter célula e não ter metabolismo próprio, faz com que vários cientistas classifiquem os vírus como sendo seres não vivos, tá? Então, tem vários cientistas que consideram o vírus como algo não vivo, por isso. Mas aí a gente tem uma controvérsia. Tem vários cientistas que consideram os vírus como ser vivo. Por quê? Porque eles têm material genético. O que é material genético? DNA ou RNA. E em alguns vírus, eles podem ter até os dois. E outra coisa, o vírus, além de apresentar o material genético, ele também pode ter a capacidade de fazer duplicação desse material genético, produzir proteínas, tá? E ser vivo é que faz isso. Só que, lógico, ele só consegue duplicar o material genético, produzir proteína, se ele estiver dentro de uma outra célula. Então, ele necessita de outro ser para dar conta de fazer isso, tá? Então, fica essa disputa, né? Se o vírus é vivo ou se ele não é. Então, a maioria acredita como ele sendo não vivo. Então, por enquanto, a gente estuda ele como não vivo. Mas ele tem essa parte, se perguntar por que ele poderia ser considerado como um ser vivo? Porque ele tem material genético, tá? Então, ele tem lá o seu DNA, o seu RNA, tá? E ele consegue produzir proteínas. Só que para ele produzir proteínas, ele tem que estar dentro de uma célula hospedeira, tá? Uma outra coisa... Na minha opinião, vírus tem vida sim. Só dele mexer, para mim já é vivo. Pensa, ele consegue reproduzir, né? Ele tem DNA próprio. Então, assim, a cada dia... Por exemplo, você não está errada, porque a cada dia que passa, assim, da ciência, da evolução da ciência, mais adeptos a essa questão de acreditar ele como um ser vivo, né? Então, assim, até hoje, nos livros, traz ele como não vivo, porque fala-se que a principal característica de todos os seres vivos é ser formado por célula. E aí, como ele não tem célula, ele entra como não vivo. Mas, assim, essa corrente de pensamento, igual você está falando, que o vírus é considerado como ser vivo, só vem aumentando. Então, a maioria hoje acredita que ele assim, não a maioria, mas grande parte, muita gente hoje acredita, muitos pesquisadores acreditam que ele pode ser considerado como um ser vivo, sim. Tá? Mas ainda, se a gente olhar assim, o tradicional, o que ainda é o tradicional? É que ele não seja considerado como ser vivo. Mas que tem muitos pesquisadores que já consideram como ser vivo ele, tem. Tá? Então, assim, ainda está meio controverso. Pode ser que daqui a alguns anos traga ele como ser vivo mesmo. Né? Tudo tem uma exceção, professora. Isso, né? E assim, a biologia, ela não é igual a matemática.
mais um é 2, pronto. Na biologia as coisas mudam, né? A gente vai estudando e vai vendo que ocorreu uma mudança, né? E aí a gente vê que talvez aquele estudo de alguns anos atrás estava errado e vai mudar. Então, assim, provavelmente, eu acredito também que futuramente ele vai ser estudado como ser vivo, ele vai ser considerado futuramente como vivo. Mas hoje ainda tem essa controvérsia. Então, por exemplo, hoje a gente já fala dele não falando assim, ele não vive, não vive, não vive, gente. Não é. A gente já fala que tem muita gente que já acredita, muitos pesquisadores que já acreditam que ele pode ser considerado como ser vivo, porque ele tem material genético, porque ele consegue produzir proteína, e isso é característica de ser vivo, né? Então, ele tem essa controvérsia, tá? Bom, uma coisa que é extremamente interessante e importante da gente saber em relação aos vírus é a composição dele. Mas, assim, antes até de eu falar, porque hoje eu falei da composição na outra aula, né? Que ele tem uma cápsula de proteína envolvendo material genético. Mas uma outra coisa, eu até comentei isso na outra aula, mas eu não sei se ficou muito claro. Todos os vírus, eles têm por fora, né, dessa cápsula de proteína que ele tem, tipo a gente está vendo aqui, igual tem o coronavírus, que é esse aqui, né, e esse outro vírus aqui, que eu realmente não sei o nome dele. Tá vendo que, por exemplo, igual o coronavírus, ele tem essas coisinhas espetadas, né, parecendo lá uma mamona. Esse outro vírus, ele tem um monte de coisinha, parecendo uns pelinhos espetadinhos aqui. Bom, todos os vírus, eles têm por fora, né, da sua cápsula protetora, ele tem proteínas especiais que servem para auxiliar esse vírus a fixar dentro da célula hospedeira, tá? Então, essa proteína aqui, ela é igual à proteína que existe na superfície da célula a qual esse vírus vai se instalar. Então, cada vírus, ele é específico. Tá? Então, cada vírus, ele ataca um tipo de célula. Como assim? Então, por exemplo, se eu pensar no COVID, então, né, no SARS-2, né, SARS-CoV-2 aí, ele ataca um determinado tipo de célula, que são as células do aparelho respiratório, né? Ele não vai atacar, por exemplo, as células do meu intestino, no meu endotélio, dos meus vasos sanguíneos, para causar uma hemorragia em mim. Tá? Agora, se eu pensar, por exemplo, no vírus da dengue, ele já ataca as células endoteliais, que é as células dos vasos sanguíneos. E aí eu posso ter uma hemorragia se eu tiver dengue, porque ele vai atacar esse tipo de célula. Tá? Se eu tiver com vírus de hepatite, ele ataca as células do fígado. Então, quem está com hepatite não vai ter uma doença respiratória, ele vai ter uma doença só no fígado. Tá? Então, o vírus de hepatite não ataca os rins, ataca só o fígado. Então, cada tipo de vírus, ele ataca um determinado tipo de célula. Então, cachumba. Quem está com cachumba, né, não vai ter uma doença lá nos rins, não vai ter uma doença no pulmão, porque esse vírus da cachumba ataca essas glândulas que a gente tem aqui, ó, que são as parótidas. Tá? Então, cada tipo de vírus, ele é específico a um tipo de célula. Por que ele é específico a um tipo de célula? Devido a essa proteína que tem aqui ao redor da célula. Tá? Não sei se vocês viram reportagem, eu acredito que devem ter visto, né, que tem agora outras variantes do corona. Né? Tem uma que surgiu na Amazônia, tem uma que surgiu no Reino Unido, e eles falam que essas variantes, ela é mais... ela é mais fácil da gente contrair. Por quê? Por causa dessa proteína que tem aqui, ó. Tá? Então, esses vírus surgiram agora, essa proteína, ela é mais semelhante à da célula do aparelho respiratório. Então, quando ele entra, ele já consegue atacar ali de imediato. Tá? Então, se for um pouco diferente, esse vírus pode até entrar no meu organismo, mas se essa proteína não for bem parecida à que eu tenho na minha célula do aparelho respiratório, ele não vai conseguir entrar dentro da minha célula. Se o vírus não entrar dentro da minha célula, é como se ele tivesse morto. Ele não vai fazer nada. Então, para ele ter atividade como ser vivo, ele tem que entrar dentro de uma célula. Ele tem que entrar dentro das nossas células. Tá? Então, essa seria uma coisa que é interessante e é importante de saber. Cada vírus, ele tem uma proteína
por fora do seu capsídeo, que é uma proteína que é semelhante à da célula na qual ele vai parasitar. Só para a gente ter noção, por exemplo, ao tanto que seria, se essa proteína não existisse, o vírus da AIDS também não teria como ele existir, porque pensa, vírus da AIDS, quem ele ataca? Linfócito T. O que é o linfócito T? Lembra que a gente ouviu falar sempre assim, ó, que a gente tem no sangue células vermelhas, né, os glóbulos vermelhos, e as células brancas, ou glóbulos brancos. As células vermelhas são as hemácias, são as células que transportam o oxigênio. Os glóbulos brancos são os leucócitos, são os que fazem a defesa do nosso organismo. Dentro dos leucócitos, tem vários tipos de leucócito. Tem um chamado macrófago, que é um que come, né, os micro-organismos. E tem também linfócito, que é o que vai fabricar anticorpos para destruir aquele vírus ou aquela bactéria que entrou no meu corpo. Existe lá linfócitos B e linfócito T. O linfócito T é o linfócito mais importante. É ele que fabrica os anticorpos, né? Ele que fabrica a maioria dos anticorpos. E o vírus da AIDS só ataca, só consegue penetrar dentro do linfócito T. Por quê? Pensa, se o linfócito T é uma célula que vai me defender, que ela vai evitar, né, o ataque de doenças, se ela vai produzir proteínas para destruir os agentes causadores de doença, por que ela é atacada pelo vírus da AIDS? O vírus da AIDS, ele tem na superfície, estilo a gente está vendo do corona aqui, ele tem uma proteína que é igualzinha ao que o linfócito T tem na sua superfície. Então, quando o vírus da AIDS encosta no linfócito T, o linfócito T pensa, opa, é outro linfócito que encostou aqui em mim. E aí ele não reage contra ele, porque ele não pensa que é um agente estranho. Ele reconhece o vírus como se fosse um outro linfócito. Então, ele não vai destruir outra célula de defesa, né? Ele deixa encostar. E aí, quando esse vírus encosta na célula, ele vai injetar dentro da célula o material genético dele e aí ele vai destruir aquela célula. Tá? Então, por exemplo, o vírus da AIDS pode entrar em outras células sem ser o linfócito? Não. Por que não? Porque essa célula vai ter uma proteína diferente do que o vírus da AIDS tem. E aí, se ele encostar, por exemplo, no macrófago, ele morre. Porque o macrófago vai ter uma proteína diferente. Se ele encostar, o macrófago reconhece: opa, esse bicho é estranho, vou comer, vou destruir. E aí ele destrói o vírus. Tá? Mas se ele encosta no linfócito, ele não vai reagir. Pode falar. Por isso que eu acho que vírus é um ser vivo, porque ele sabe realmente qual célula que ele vai poder atacar. Que ele vai atacar, né? Ele é específico, né? Então, ele tem uma especificidade, né? Isso é uma característica do vírus. Então, ele é específico, né, àquele determinado tipo de célula. Ele já vai ter no material genético dele uma estrutura que vai fazer com que ele produza uma proteína para atacar aquele determinado tipo de célula. E é específico, né? Então, é interessante essa parte, que, por exemplo, igual a gente falou, o vírus da AIDS, ele não ataca outro tipo de célula, ele só ataca o linfócito, né? Mas aí também acabou, né? Se ele atacou o linfócito, ele atacou a célula que me defende contra as doenças. E aí eu não vou ter defesa. Pode falar. O som de quem queria falar não tá legal. Não consegui ouvir. Alguém queria comentar alguma coisa? Porque eu escutei um barulho, mas ficou um som meio ruim, não consegui entender. Então, vamos continuar aqui. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar, pode parar aí, pode perguntar. Então, das características dos vírus, né? O que o vírus tem como característica? Então, os vírus, a gente praticamente já falou dessas características, falou na outra aula, a gente já comentou até hoje, né? Então, eles são parasita intracelular obrigatório. O que quer dizer isso? Ele tem que estar dentro de uma célula hospedeira para ter a característica de ser vivo. Se ele não estiver dentro de uma célula, ele não tem característica de ser vivo, ele não faz nada, é como se ele estivesse morto. Tá? Então, ele parasita intracelular obrigatório. Então, ele se alimenta da célula em qual ele vai parasitar. E aí aquela célula vai ser destruída por ele. Então, ele não tem metabolismo próprio, o que quer dizer? Ele não consegue se alimentar, respirar, reproduzir, se ele não estiver dentro de uma célula. Tá? E eles são acelulares.
Outra coisa, o tamanho dele é muito pequeno, então ele não pode ser visto pelo microscópio, nem pelo microscópio eletrônico. Então, eles são bem menores que as bactérias, né? São muito pequenininhos. Então, a gente não consegue visualizá-los nem através, né? Por exemplo, desse microscópio que a gente tem aqui óptico, a gente não consegue ver. Então, ele só vai ser visto em microscópio eletrônico, que é um microscópio bem mais potente do que esse daqui da escola, que é o óptico, tá? Então, a gente não consegue ver ele por esse microscópio, né? Só por microscópio eletrônico, que são microscópios mais potentes, tá? Quando a gente fala microscópio eletrônico, não é porque usa eletricidade, não, porque o microscópio eletrônico ele usa feixe de elétron. Esse microscópio que a gente tem na escola, ele usa eletricidade também, mas ele não é chamado de eletrônico porque ele usa a luz, né? Aí a gente chama ele de microscópio óptico. Então, óptica quer dizer luz, tá? Ele não consegue, então, se reproduzir sozinho, né? Ele depende de uma célula viva, de um animal, de uma planta ou de uma bactéria para poder se reproduzir. Outra coisa interessante é que tem vírus para cada tipo de ser vivo. Tem vírus que ataca planta, tem vírus que ataca animal, tem vírus que ataca bactéria, tá? Então, assim, não existe vírus só para animais. Existe vírus para vários tipos de seres vivos. Então, existe vários tipos diferentes de vírus. Então, tem vírus que é de planta, tem vírus que é de bactérias, né? E também entre os animais tem vírus que só ataca determinado tipo de animal. E tem vírus que não. Por exemplo, supõe-se, né, que justamente esse SARS-CoV-2 aí, que é do corona aí, ele teria vindo de um morcego ou de um outro animal silvestre, né, que eles teriam se alimentado. E aí passado esse vírus do animal para o ser humano, tá? Bom, e tem também o SARS, o primeiro SARS, que seria o primeiro Covid que apareceu, já apareceu também no Oriente Médio, né, um caso dele. E ele era um vírus de dromedário, que aparecia nos camelos, por exemplo. E aí ocorreu contaminação com as pessoas. Só que ali eles conseguiram controlar esse vírus e não virou uma pandemia, né, no Oriente Médio. Mas já teve casos no Oriente Médio também, só que era o SARS-CoV-1, que é o primeiro tipo de corona aí, tá? Não seria esse 2, que ele atacou dromedários e camelos, no caso, dromedários, camelos aí. Então, na composição dos vírus. Então, justamente essas bolinhas que tá aí aparecendo, tem uma bola, né, meio cinza, essas bolinhas vermelhas que a gente está vendo, esses pontinhos vermelhos que a gente está vendo ao redor do vírus, são as proteínas. Essas proteínas são as proteínas que ele usa para se ligar à célula hospedeira. Então, essa proteína ela é específica. Se a gente fala que esse vírus é o vírus COVID aí, ele tem uma proteína que é semelhante ao do aparelho respiratório. Se a gente falasse que esse vírus é o vírus da AIDS, ele tem uma proteína, essa proteína ela é semelhante à proteína do linfócito. Então, cada tipo de vírus, ele tem uma proteína na sua superfície que é semelhante à da célula a qual ele vai parasitar. Então, na composição dos vírus, a gente vai ter o quê? Material genético, que pode ser DNA ou RNA, e uma cápsula de proteína. Então, todos os vírus, sem exceção, ele tem um material genético e uma cápsula de proteína. Na maioria dos vírus, ou ele é de DNA ou é de RNA. Existem exceções de vírus que tem dois, que tem DNA e RNA, mas eles são raros os vírus que têm esses dois, tá? E aí ele tem também uma cápsula de proteína, chamada capsídeo, tá? Que protege o material genético. Então, todos os vírus têm isso. Material genético, que pode ser DNA ou RNA, e uma cápsula de proteína que envolve esse material genético. Então, sem exceção, todos os vírus vão ter essa composição, certo? Bom, então aqui, a gente vê algumas imagens de vírus. Então, tá lá, o vírus da poliomielite, que é a paralisia infantil. Então, ele tem lá o RNA, que é o material genético dele. Ele tem um monte de bolinha. Cada bolinha dessa é um capsômero, ou seja, uma proteína. Essas bolinhas todas, esses capsômeros todos, formam uma cápsula de proteína, né, que a gente chama de capsídeo. Então, cada bolinha é um capsômero, uma proteína. Todas as bolinhas juntas formam a cápsula de proteína, que a gente chama de capsídeo. Tá? Então, ele tem material genético, que é o RNA,
e o capsídeo, que é uma cápsula de proteína. O vírus do tabaco. O tabaco é a planta da qual a gente faz o fumo, né? Então, o vírus do tabaco, é um vírus de planta aqui. Ele tem a cápsula de proteína dele, então cada escaminha dessa é uma proteína. O capsídeo é toda essa parte, proteína, e está lá dentro, protegido, o RNA, que é o material genético dele. Esse terceiro é o bacteriófago. O que é o bacteriófago? É um vírus que ataca bactérias. Então, ele tem um material genético dele, que está lá dentro, que é o DNA, e ele tem uma cabeça, que é a cápsula de proteína, né, formada, que é o capsídeo, formada aí de proteínas. O vírus da gripe, que é o influenza, a gripe normal, né, essa gripe comum, ele tem lá o seu material genético, que é o RNA, ele tem a cápsula de proteína, e ele tem por fora também uma camada lipídica, que é uma camada lipídica que forma um envelope. Então, esse vírus, além da cápsula de proteína, ele vai ter esse lipídio que vai formar um envelope. Ele tem como se fosse uma segunda capa protetora, tá? O vírus da AIDS também é a mesma coisa. Ele tem lá o material genético dele, que é o RNA, né? Uma proteína, que é a transcriptase reversa. Tem a cápsula de proteína, tá? Que é essa parte meio verdinha. Depois ele tem o lipídio, que é o envelope dele. E por fora ele tem essas bolinhas. Essas bolinhas são as proteínas que são iguais ao do linfócito T, tá? Por isso que ele é específico a essa célula. Então, todos os vírus, eles vão ter o quê? Eles vão ter o capsídeo e o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Quando a gente falar de capsídeo e material genético, conjunto dos dois, a gente dá o nome de nucleocapsídeo. Então, nucleocapsídeo é o quê? É o conjunto formado pelo material genético do vírus e a cápsula de proteína. Então, material genético e cápsula de proteína, a gente chama de nucleocapsídeo, tá? Bom, alguns vírus, eles podem ter também, viu que a gente, nessa imagem, a gente viu que alguns têm uma capa de lipídio ao redor deles. Então, alguns vírus, eles podem ter também uma coisa chamada de envelope, tá? Que é uma outra capa que fica por fora do capsídeo, que tem a função de proteger, né, esse vírus. Então, tanto o capsídeo quanto o envelope tem a função de proteger o vírus, tá? Então, é uma proteção que ele vai ter. E uma coisa que eu falei antes, né, é o capsômero. O capsômero é o quê? É as proteínas, né, que se organizam e formam o capsídeo, tá? Então, as partes dos vírus eu vou ter o quê? Material genético, né? Então, nos vírus eu posso ter como material genético DNA ou RNA. Os dois, não são todos os vírus, a minoria dos vírus que tem, tá? DNA e RNA juntos. A maioria ou só tem DNA ou só tem RNA, tá? Outra coisa, os vírus que apresentam DNA são chamados de vírus de DNA e aqueles que têm RNA são chamados de vírus de RNA, tá? Capsídeo. O capsídeo é a cápsula de proteína. Então, é uma cápsula formada de proteína que envolve o material genético, que envolve o DNA ou o RNA do vírus, tá? E esse capsídeo, ele pode ter formas variadas. Então, a gente viu aqui que tem vírus com formatos variados, porque o capsídeo pode ter formatos variados. Então, essa cápsula de proteína pode ter uma forma variada. Então, ele não é sempre, né, de um formato só, tá? Então, o formato vai ser diferenciado, né? E essa cápsula de proteína, ela é formada por pequenas unidades que a gente chama de capsômero. Então, cada proteininha é chamada de capsômero. Envelope. O que é o envelope? O envelope, né, ele fica por fora do capsídeo. Geralmente, ele tem uma composição semelhante da membrana plasmática, que é formada por lipídio, né, e proteína. E a função do envelope é proteger o vírus, tá? É uma cápsula, ou seja, uma capa que vai proteger o vírus ali, tá? Então, aqui, capsídeo viral, né? É a concha proteica que envolve o ácido nucleico. Então, eu tenho lá material genético, que é esse filamento que está aí dentro, com umas bolinhas, tá? Ao redor dele, eu tenho um monte de bolinhas, que seria o capsídeo, né? Que é o conjunto de todas essas bolinhas, né? Capsídeo, então, é a cápsula de proteína.
E aí, então, se eu falar material genético e o capsídeo, eu chamo eles de nucleocapsídeo. Por fora, eu posso encontrar um envelope. Esse envelope está por fora e ele é formado de lipídio e proteína. E por fora do envelope, eu ainda posso encontrar as proteínas, que são aquelas proteínas que são semelhantes à da célula a qual o vírus vai parasitar. Tá? Então, essa seria a composição do vírus. Um detalhe, envelope eu não encontro em todos os vírus. Tem vírus que tem envelope, tem vírus que não tem. Né? Então, estrutura viral. Então, eu posso ter aqui, ó, vírus sem envelope, né, que é esse primeiro. Ele tem o capsídeo, que é a cápsula de proteína. Cada bolinha é o chamado de capsômero. E dentro do capsídeo, eu encontro material genético. Aí, esse vírus não envelopado, ele só tem isso, tá? Vírus envelopado, ele tem um material genético. Envolvendo o material genético, eu tenho o capsídeo. E por fora do capsídeo, eu vou ter o envelope. Tá? Então, ele tem uma segunda capa protetora. Aqui, então, a gente vendo melhor uma imagem desses vírus. Né? Então, aqui a gente tem, na verdade, esse vírus é o desenho de um vírus da AIDS. Então, ele tem lá essa parte em vermelhinho, que é o material genético, no caso do vírus da AIDS, seria o RNA. Tem algumas enzimas virais, algumas enzimas que o vírus usa, né, até para ele poder se ligar a outra, destruir a outra célula. Essas bolinhas, meio que amarelinhas, que estão perto aí do ácido nucleico, é o capsídeo, né, a cápsula de proteína. Por fora da cápsula de proteína, eu encontro o envelope, que é formado de lipídio. Tem a composição semelhante à da célula, a da membrana da célula, que é lipídio e proteína. E essas bolinhas por fora de tudo, né, que ficam aqui, ó, ficam bem externas, seriam as proteínas que o vírus tem para se ligar à célula hospedeira. Então, isso aqui é como se fosse uma cópia das proteínas que a célula hospedeira desse vírus tem ao redor dela. Então, uma coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte: cada célula do meu corpo, ao redor da membrana plasmática, ela tem um tipo de proteína diferente. Então, se eu pegar, por exemplo, célula do fígado e célula do rim, a proteína que tem na célula do fígado e na célula do rim é diferente uma da outra. Isso serve para as células se reconhecerem. Então, se em laboratório eu colocar a célula do fígado e a célula do rim juntas, elas não se associam, elas não se agrupam. Por quê? Elas reconhecem que as proteínas que ela tem ao redor são diferentes, então elas se repelem. Agora, se eu coloco duas células de fígado juntas, elas vão ver que elas vão identificar que a proteína é igual, elas se agrupam, tá? A mesma coisa vai funcionar com o vírus. O vírus, se ele é um vírus que ataca a célula do fígado, se é o vírus da hepatite, por exemplo, a proteína que ele tem ao redor é igual ao que a célula do fígado tem. E quando ele se encostar na célula do fígado, a célula do fígado vai pensar que é outra célula hepática, que é outra célula do fígado. E aí ela não reage contra ele. Mas se esse vírus da hepatite, que tem lá a proteína igual a das células hepáticas, se encosta na célula do rim, aí a célula do rim vai reconhecer que ela é diferente e ela vai rejeitar ele, não vai permitir que ele se encoste nela. E aí ele não ataca aquele tipo de célula, tá? Então, por isso que se eu tô com hepatite, eu não vou ter, né, uma infecção nos rins por causa da hepatite, porque ele não vai atacar isso, tá? Então, aqui, o que a gente tem, né, seria o quê? De novo, essa glicoproteína é a proteína que vai ser igual à que a gente tem nas nossas células, né, no nosso glicocálice, e aí ele vai ser igual à da célula a qual ele vai parasitar. Lembrando que cada célula tem uma proteína na sua superfície diferente do outro tipo de célula diferente. Então, todas as células da pele têm a mesma proteína ao redor, mas as células da pele têm uma proteína diferente da célula do músculo, que é diferente da célula do estômago, tá? Bom, Professor, aqui, pode falar? eu não entendi, mas todos os vírus vão ter glicoproteínas? Sim, todo vírus tem. Essa proteína que ele tem aqui é justamente a que ele usa para ele se ligar à célula hospedeira. Então, se, por exemplo, se eu conseguisse, se na vacina, ou um remédio, se a gente conseguisse tomar um remédio que quando o vírus entrasse,
o remédio atacasse essa glicoproteína do corona, por exemplo, ele não ia conseguir instalar em uma célula nossa. E aí ele não causaria doença. Eu poderia até contrair ele, mas eu tomei aquele remédio e ele destruiu essa glicoproteína do vírus. Esse vírus não consegue entrar na minha célula mais. Então, o vírus precisa dessa glicoproteína para quê? Para ele se instalar numa célula. Se o vírus tem envelope, essa glicoproteína fica por fora do envelope. Se o vírus não tiver envelope, essa glicoproteína fica por fora do capsídeo. Pode falar. Você queria comentar alguma coisa? Entendeu agora como que seria essa glicoproteína? Sim. Ou ficou mais ou menos? Eu vou te perguntar, em que imagem que a senhora tá? Como? Não entendi. Imagem que a senhora tá? Eu estou numa imagem de um vírus, bem pequenininho. Tá passando para vocês, não? Ó, mudei de slide, passou? Não. Não tá passando? Não, professora, ainda está naquele slide escrito composição dos vírus. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu voltar aqui. Toda vez que eu coloquei na tela inteira. Aqui, desse daqui. Não tinha, só estava esse daqui, né? Só tava o slide 6. Vocês estão nesse daqui ainda, não é? Eu tava no 6. Tem o capsídeo viral? Agora foi para esse, professora, que é o capsídeo viral. Então, deixa eu só mostrar aqui que eu tinha explicado, eu pensei que estava passando. Por exemplo, esse daqui, ó, mostra a diferença de um vírus que tem envelope e o outro que não tem. Né? Então, ele está mostrando aqui mais só essa parte do envelope, nem está mostrando tanta parte da proteína que eles têm ao redor. Então, o vírus não envelopado, ele tem material genético e o capsídeo ao redor do material genético, que é esse primeiro. O segundo, ele tem lá o material genético, o capsídeo e o envelope ao redor desse capsídeo. Tá? Bom, agora aqui, ó, a estrutura do vírus. Então, aqui nesse vírus, eu tenho o material genético, né? Eu tenho o material genético, então seria essa coisinha em vermelho. Eu tenho o capsídeo, que são essas bolinhas em amarelo, que está ao redor aí dessa parte vermelha. E eu tenho aqui essa parte dos lipídios, que seria semelhante à membrana plasmática, que é o envelope. E por fora dele eu tenho glicoproteína. Essa glicoproteína nada mais é do que uma proteína semelhante à proteína da célula a qual esse vírus vai parasitar, tá? A qual ele é parasita, certo? Então, aqui é a mesma coisa. Essa coisinha por fora, parecendo taxinha ao redor dessa parte rosa, né, que tá aí do vírus, é a glicoproteína. Essa parte rosa seria o envelope. Essa parte, essas bolinhas que estão aí em um pouco verde, um pouco em azul, seria o capsídeo, a cápside proteína. Esse em amarelo, né, parecendo uma cobrinha em amarelo, é o RNA. Tá? E aí, no caso, a gente tem umas bolinhas lá dentro, duas bolinhas vermelhas, são chamadas de transcriptase reversa, que no vírus da AIDS é uma enzima que faz com que o vírus da AIDS, que é de RNA, consiga produzir DNA. Tá? Bom, bacteriófagos. O que é isso, bacteriófago? No comecinho da aula, a gente falou que bacteriófagos são vírus que atacam bactérias. Então, para a gente não esquecer o nome, bactério, né, vem de bactéria. Fagos significa vírus. Tá? Então, bacteriófagos são vírus que atacam bactérias. Tá? Os bacteriófagos, eles podem ter como material genético DNA ou RNA. Então, a gente vai ver bacteriófagos que o material genético dele é DNA, outros que é RNA. Tá? Bacteriófago, ele só ataca as bactérias, ele não ataca animais, não ataca plantas, então ele só ataca organismos que são procariontes. No caso, então, bactérias e cianobactérias. O que o bacteriófago tem? Ele tem um nucleocapsídeo. O que é nucleocapsídeo? Nucleocapsídeo é o conjunto do material genético mais a cápsula de proteína. Então, o bacteriófago ele tem um nucleocapsídeo, que é o material genético e cápsula de proteína. Então, quer dizer que ele não tem envelope, ele não é um vírus envelopado. Então, o bacteriófago mais estudado são os que causam, né, uma infecção
na bactéria intestinal Escherichia coli. Então, essa bactéria, chamada Escherichia coli, é uma bactéria que causa infecção no nosso intestino. Só que essa bactéria, ela pode sofrer, né, ela pode ser acometida por um vírus, e ela pode morrer por causa desse vírus. Então, se ela contrair o bacteriófago, ela morre, tá? E aí ela não vai causar infecção na gente também, tá? Então, é um vírus que mata uma bactéria que causa uma infecção intestinal da gente, tá? Esse tipo de bactéria é o bacteriófago. Então, o bacteriófago, o que ele tem? Bom, o bacteriófago, ele tem aqui a sua, como se fosse a cabeça dele. Essa cabeça do bacteriófago nada mais é do que a cápsula de proteína. Dentro dessa cabeça, eu encontro o DNA, que é o material genético dele. Essa parte de baixo, tá vendo que ele parece um foguete, né? Essa parte de baixo da cabeça, ela não tem, ela só serve para ele, tipo, se associar a outra célula, tá? Então, essa aqui, ela vai ter uma cauda, porque tudo é formado de proteína. Essa cauda, e aí ele tem essas coisas parecendo as perninhas, que são as fibras. Essa fibra, ela tem proteína que é igual à da membrana plasmática das bactérias. Então, quando ele encosta essa fibra na bactéria, a bactéria pensa que é outra bactéria e não reage contra ele, tá? Então, essa fibra que está aí, parecendo umas asinhas, umas perninhas de aranha, elas são formadas de proteína, e essa proteína é igual ao que a bactéria tem na sua membrana plasmática, tá? Essa cauda nada mais é do que um orifício por onde o DNA vai entrar, vai sair de dentro da cápsula, tá? Bom, aqui, na reprodução dos vírus, a gente vai estudar a reprodução dos vírus através do bacteriófago. Então, a gente vai ver como que esse bacteriófago reproduz, e através da reprodução do bacteriófago, né, é semelhante de todos os outros vírus, tá? Então, na reprodução dos vírus, o que é que o vírus vai fazer? Então, no começo, o vírus vai identificar a célula a qual ele vai parasitar. Então, não é qualquer célula que o vírus parasita. Ele parasita uma célula específica. Então, ele tem que identificar aquela célula. Depois que ele identificar aquela célula, ele tem que conseguir injetar o material genético dele, o genoma dele, dentro da célula. Então, ele identifica a célula e aí ele tem que injetar naquela célula o seu material genético, que é o genoma dele. Essa etapa, né, varia de vírus para vírus. Alguns injetam material genético no interior da célula hospedeira, outros entram quase com cápsula e tudo. Por exemplo, o vírus da AIDS, ele vai entrar com um capsídeo, só não entra em envelope. Já o bacteriófago só vai entrar um material genético, tá? Então, cada vírus, ele entra de uma forma na célula, tá? Aqui, quando o material genético está no interior da célula, ele passa a ser replicado pelo hospedeiro. Então, quando o vírus joga o material genético dentro da célula hospedeira, é como se essa célula agora perdesse, ela não trabalhasse mais para ela trabalhasse para o vírus. E aí ele começa a replicar o DNA dele lá dentro, tá? E aí a célula para de agir para ela mesma. Ela começa a funcionar para o vírus. Então é como se ele roubasse aquela célula, tá? E posteriormente os ribossomos sintetizam proteínas virais. A célula hospedeira também garante que o material genético do vírus seja produzido, assim como os capsômeros, que são as cápsulas de proteína, né, para formar o capsídeo. Quando esses vírus estão prontos, eles saem da célula hospedeira, causando destruição da célula. Então, o vírus ele vai destruir totalmente a célula. Então, aqui, ó, a gente vai ter a imagem desse ciclo. Então, lá em cima, o primeiro aqui, ó, esse daqui. Aqui está a célula da bactéria e aqui o DNA da bactéria. Aqui de fora, eu tenho o bacteriófago. O que é o bacteriófago? O vírus que ataca bactérias. Lembra que eu falei para vocês agorinha que aqui eu tenho as fibras? Essas fibras, elas são formadas de proteína, que são semelhantes às proteínas que existem na membrana plasmática. Então, quando esse vírus encosta nessa célula hospedeira, essa célula hospedeira não reage contra ele. Então, ele encostou, o que ele faz? Ele contrai essa bainha aqui, ó. Ela é tipo uma molinha, essa parte, tá vendo que ele tá maior, né? Essa cauda. E aí ele contrai essa cauda, ou bainha contrátil. E aí ele abre a cabeça aqui, que é o capsídeo, e aí esse material genético, esse DNA, passa por aqui e entra dentro da célula. Esse capsídeo, ele fica por fora, e ele degenera lá fora.
tá? Ele simplesmente desaparece, ele é destruído no ambiente, tá? E agora eu vou ter o DNA do vírus aqui. Esse DNA do vírus, ele vai começar a utilizar o DNA da bactéria para fabricar novos DNAs virais. Depois ele produz RNA viral e depois o RNA do vírus produz proteína, tá? Então essa célula agora, ela para de funcionar para ela. Ela começa a trabalhar só para o vírus, tá? E aí, assim que ela começa a produzir proteína, ela vai começar a produzir o capsídeo, né? A cápsula, ela produz as fibras, a cauda, né? Então ela vai produzir todas as partes do vírus. A proteína que ela produz é só proteína para vírus. E aí ela vai começar agora, o vírus vai começar a se montar, se reorganizar. Quando os vírus estão prontos, essa célula não suporta a quantidade de vírus dentro dela e ela se rompe, ela se estoura. Ocorre o que a gente chama de lise celular. E aí essa célula morre, tá? E aí o vírus fica livre para atacar novas células bacterianas, tá? Bom, então aqui no ciclo de vida, então quando a gente observa o ciclo, né, reprodutivo do bacteriófago, que é um parasita de bactérias, a gente observa dois mecanismos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, esse ciclo que a gente viu aqui, ele é dividido em dois, ciclo lítico e ciclo lisogênico. No ciclo lítico, a gente observa 5 etapas, que é a adesão. O que é a adesão? Quando o vírus encosta na célula hospedeira. A entrada do DNA, né, do vírus, a degradação do DNA da célula hospedeira, a síntese de material genético da proteína do vírus, a montagem e liberação. Os vírus ocorrem, então, o rompimento da célula hospedeira e libera aqui o vírus. Então, no ciclo lisogênico, vai ocorrer a replicação do material genético, porém não ocorre a destruição da célula hospedeira. O material genético viral passa a fazer parte do DNA, né, que infecta a célula, e que ocorre a divisão celular. Então, no ciclo lisogênico, é como se eu pensasse o seguinte: no ciclo lisogênico, o material genético, então essa parte de cá, ó, é o ciclo lisogênico. O vírus encostou na célula hospedeira, jogou o material genético dentro da célula. Aí, essa parte mais cinzinha seria o material genético do vírus. E essa parte mais vermelhinha, material genético da célula hospedeira. Então, o vírus vai se encostar, vai injetar na célula o seu material genético. Esse material genético do vírus vai se ligar ao da célula hospedeira. Então, tá aqui, ó, o DNA da célula, da bactéria, e o DNA do vírus. O vírus, ele pode ficar nessa forma aqui, ó, que é o ciclo lisogênico. Quando um vírus, por exemplo, um vírus que ataca os seres humanos, ele está no ciclo lisogênico, significa o quê? Que eu tenho vírus, mas que eu ainda não estou com a doença. Então, por exemplo, vamos imaginar as pessoas que são portadoras do vírus da AIDS. Tem pessoas que é portadora do vírus da AIDS, mas não manifesta sintoma nenhum da doença. Então, ele pode estar passando o vírus para outras pessoas, mas ele não tem sintoma. Então, esse vírus está dentro da célula, né? Mas ele está no ciclo lisogênico. Ele não está destruindo a célula dessa pessoa. Tá? Ela tem o vírus, mas o vírus não está destruindo. Então, os vírus, eles podem comportar dessa forma. Ou ele já ir direto no ciclo lítico, atacar aquela célula logo, tá? Ou ele ir ficar no ciclo lisogênico por tempo, ó, bem grande. Então, tem pessoas que têm o vírus da AIDS por 15, 16 anos e ainda não desenvolveu os sintomas da doença, né? Ele está nesse ciclo chamado de lisogênico. Mas, de uma hora para outra, esse ciclo lisogênico pode se transformar em ciclo lítico. E aí, esse DNA do vírus pode começar a destruir o DNA da célula hospedeira, produzir proteínas, e essas proteínas organizarem novos vírus, e aí esse vírus destruir. Então, o ciclo lisogênico é quando o vírus entra dentro da célula, o material genético do vírus entra dentro da célula, a célula o material genético do vírus vai se ligar ao material genético da célula e a célula não vai ser destruída. Só que esse ciclo lisogênico, ele pode começar também a atuar como lítico. E aí, no ciclo lítico, o que vai acontecer?
esse DNA do vírus vai destruir o DNA da célula hospedeira e aí vai começar a produzir novos DNAs virais que vão produzir RNA viral e produzir proteínas virais para produzir novos vírus. Tá? Então, aqui, um vírus já pode direto atacar no ciclo lítico de uma vez, ou ele pode primeiro atacar no ciclo lisogênico e depois ir para o ciclo lítico. Tem vírus que ficam no ciclo lisogênico por muito tempo. Então, esses vírus, geralmente, eles são um pouco mais tranquilos, né? Mas tem vírus que não. Tá? Eu tinha passado um slide para vocês, aí nos slides tem até uns exercícios. Agora a gente vai tentar fazer um exercíciozinho aqui juntos, né? Aí eu vou até comentar aqui, e aí vocês respondem para mim. Então aqui, ó, os vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que não são capazes de realizar atividade metabólica fora de uma célula. Por essa razão, eles são chamados de... o que seria? De que o vírus é chamado se ele está... O vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que eles não são capazes de realizar atividade metabólica. Então, ele não realiza metabolismo fora de uma célula. E aí, por essa razão, eles são chamados de bacteriófagos, organismos metabólicos inativos, parasitas intracelular. Pode falar. Parasita intracelular obrigatório, né? Até ficou errado aqui, ficou duas, né? Letra C e letra D tá a mesma resposta, né? Então seria que ele é o parasita intracelular obrigatório, porque ele tem que estar dentro de uma célula hospedeira para poder ter metabolismo próprio, né? A segunda aqui, os vírus são organismos conhecidos principalmente pelas várias doenças que desencadeiam. Entretanto, os vírus possuem outras características marcantes, tais como... Então, que outra característica que o vírus tem, além de causar doença, né? Ele tem ausência de material genético, presença de membrana celular formando exclusivamente por proteína, ausência de célula, presença de DNA protegido por uma membrana nuclear, presença exclusivamente de ribossomos. Então, o que o vírus tem como característica, além de ser um agente causador de doença? Que outra característica que eu posso dizer do vírus? A ausência da célula? A ausência da célula, então letra C. Então, o que ele tem como característica marcante dele é a ausência da célula. Porque, por exemplo, letra A, ausência de material genético? Não, todo vírus tem material genético, seja DNA ou RNA. Presença de membrana celular formada exclusivamente por proteína? Também não. Ele tem um envelope que parece a membrana celular, mas o envelope é formado principalmente por lipídio. Tem proteína, mas mais lipídio. Tá? Presença de DNA protegido por uma membrana nuclear? Não, o DNA é protegido pelo capsídeo. O capsídeo de proteína não é membrana nuclear. Presença exclusiva de ribossomo? Não, ele não tem ribossomo. Então, estaria certo aqui a ausência da célula. Né? A terceira. Normalmente, ao conceituar vírus, costumamos dizer que ele é um parasita intracelular obrigatório. Essa classificação refere-se ao fato de que esses organismos, então, eles só se reproduzem no interior da célula, não possuem capacidade de duplicação, nem mesmo no interior das células, não apresentam DNA ou RNA utilizando o material genético da célula hospedeira, apresentam metabolismo próprio, apesar da ausência de célula. Então, qual que seria essa daqui? Letra A. Isso, letra A. Ele só se reproduz no interior da célula. Então, por exemplo, na letra B, não possuem capacidade de autoduplicar, mesmo no interior da célula. Se ele só falasse, não possui capacidade de autoduplicar, né? Ele não possui fora da célula. Mas quando ele colocou aqui, ó, mesmo no interior da célula ele duplica. Aqui, na letra C, não apresenta DNA ou RNA. Já está errado. Ele tem DNA ou RNA. E em alguns casos, ele tem até os dois. Tá? Letra D, apresenta metabolismo próprio. Não, o vírus ele não tem metabolismo próprio. Tá? Ele utiliza o metabolismo da célula. Certo? Bom, agora a gente vai começar... Eu vou fechar esse slide aqui, que a gente vai começar a falar das doenças.
tá? Aí eu vou pegar um outro slide para a gente começar, que a gente vai falar das doenças causadas por vírus. Na verdade, eu nem terminei de colocar eles aqui, mas já tem algumas doenças que a gente já pode começar a falar delas. Professora, Pode falar. esse ciclo lítico e o outro, lisogênico, não é? Isso. Ele ocorre em todos os vírus. Só que tem vírus que ele é assim, ó. Por exemplo, o ciclo lítico, ele é o ciclo mais virulento. Como assim? É aquele vírus, é como se fosse um vírus mais forte. Ele já entra e já vem destruindo sua célula. Então, tem vírus que ele já chega e já entra dentro da célula e já destrói a célula de imediato. Ele não fica esperando um tempo, tá? E aí ele já vai direto no ciclo lisogênico. Tem vírus que você contrai o vírus e ele pode ficar no ciclo lítico por anos. Então, por exemplo, hepatite B e hepatite C. Hepatite B e hepatite C, a pessoa pode ter o vírus e o vírus está dentro da célula dela e ela não tem sintoma de doença nenhuma. E aí passa, por exemplo, uns 15 anos que ela contraiu o vírus e aí esse vírus começa a se manifestar a doença, depois de uns 15 anos. O que esse vírus estava fazendo aí nesse período aí de 15 anos? Ele estava no ciclo que a gente chama de lisogênico. Ele estava dentro da célula, tá? Só que o que aconteceu? Ele não estava destruindo a célula, ele só estava ali, mas não causou doença nenhuma. Tá? E aí pode ser que de uma hora para outra ele comece a destruir a célula. Aí ele passa de ciclo lisogênico para ciclo lítico. Tá? Então, no ciclo lisogênico, o vírus encosta dentro da célula, joga o material genético dele dentro da célula, e aí o material genético do vírus se liga ao da célula, e aí ele fica ali, ó, por anos. Tá? Então, está no ciclo lisogênico. Por exemplo, vamos supor que talvez a pessoa contraiu o vírus da hepatite, né, e morreu atropelada. Nem deu tempo dele causar a doença. Tá? Agora, no ciclo lisogênico, ele vai ficar lá, o vírus, dentro da célula, e ele pode ficar por um tempo muito grande, sem eu ter nem sintoma da doença. O ciclo lítico, nesse ciclo, por exemplo, na hepatite A, né? A hepatite A, assim que eu contraio o vírus, eu já começo logo a desenvolver sintoma. Por quê? Porque o vírus entra dentro da célula e ele começa a destruir aquela célula. Então, ele entra dentro da célula, destrói o DNA da célula, começa a produzir novos DNAs, tá? E ele vai começando a destruir aquela célula hospedeira, tá bom? Então, a diferença dos dois seria mais nisso. O lisogênico, ele demora a destruir, o vírus entra em contato com a célula e demora a destruir. Se a gente for olhar, a maioria das viroses, ela fica um pouquinho no ciclo lisogênico. Por quê? Por exemplo, quando a gente contrai um vírus, esse vírus ele não ataca a sua célula no mesmo dia. Então, por exemplo, se eu entro em contato com a Bárbara, e aí eu tô com o corona, né? Aí no mesmo dia a Bárbara, Deus me livre, né, Bárbara? No mesmo dia a Bárbara já vai começar a ficar doente? Não, né? Então ela vai demorar alguns dias a manifestar os sintomas, cerca de uns 7 dias. Durante esses 7 dias, o que o vírus está fazendo no corpo dela? Primeiro, o vírus está buscando a célula que ele vai atacar. Então ele pode ficar uns 2, 3 dias buscando a célula que ele ataca. Ele identificou aquela célula, aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar ali dentro daquela célula e aí ele pode demorar ali um tempinho para ele começar a destruir a célula. Quando ele começa a destruir a célula, que eu tenho sintoma da doença, ele está no ciclo lítico. Tá? Então, se eu estou com o vírus, mas não tenho sintoma da doença, estou no ciclo lisogênico. Pode falar. Aí, por exemplo, assim, quando a gente pega corona, igual agora, né? A gente pega corona e fica assintomático. Aí é porque o vírus está só no lisogênico? Isso, só lisogênico. Então, se você contraiu o vírus e não desenvolveu nada, o vírus no seu corpo, ele ficou tipo no ciclo lisogênico. Ele tá ali, você pode passar para outras pessoas, mas você não desenvolveu doença. Então, você foi só como se fosse um vetor. Você está com o vírus, mas ele não fez nada. Ele está só no ciclo lisogênico. E aí, geralmente, tem, por exemplo,
nos jovens, né, ele vai funcionar, nas crianças, nos jovens, ele vai funcionar desse jeito. Ele vai ficar no ciclo lisogênico. Ele não vai atacar no ciclo lítico. Tá? Agora, se é, por exemplo, seu avô, né, se Deus o livre e guarde, ele contraísse o vírus, aí ele já, como o sistema imunológico dele é mais frágil, aí ele já, o vírus já logo ia já passar logo para o ciclo lítico, né? Ele ia começar a destruir a célula dele. Ele ia sair desse ciclo lisogênico e ia começar a destruir a célula. E o vírus precisa de ir para o ciclo lítico para quê? Para ele reproduzir e conseguir atacar outras pessoas, tá? Bom, nós vamos então começar a falar, claro que assim, a gente tem várias doenças, né? A gente vai começar a falar de algumas, a gente vai falar de corona ainda. Então, só para a gente ter noção de algumas doenças aqui, são várias, né? Então, tem a AIDS, catapora, cachumba, condiloma acuminato, dengue, febre amarela, gripe, hepatite. Só de hepatite tem hepatite A, B, C, mononucleose, que é conhecida como a doença do adolescente, a mononucleose, que é a doença do beijo, né? Mononucleose é uma doença que causa uma infecção horrível na garganta e ela é passada pelo beijo, tá? Poliomielite, não que adulto não beije, mas é que assim, adulto geralmente, né, só beija uma pessoa ali, agora o adolescente vai numa festa, beija um, beija dois, depende do adolescente também, né? Todos fazem isso, né? E aí pode passar essa mononucleose. Poliomielite ou paralisia infantil, raiva, rubéola, sarampo, né, varíola, são todas doenças causadas por vírus, né? E a gente tem o SARS, né, que é o COVID aí, né? Também são doenças causadas por vírus. A gente vai comentar cada uma dessas doenças, né? Claro que não vai dar tempo da gente ver todas elas hoje, que a gente tem 20 minutinhos ainda, mas não dá tempo de ver todas, mas a gente vai comentar de alguma delas. E a gente vai começar com a AIDS. Então, AIDS. Essa sigla AIDS... Professora, tem 10 minutos só, a aula acaba 10 horas. Mas a gente tem uns minutinhos ainda. 10h10 que acaba, não? A professora está apresentando. 10 começa a outra, acaba 10, eu acho que e 5. Só que aí, como não teve um intervalo de uma aula para outra, acaba 10. Né? E vocês estão enrolando. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, professora, pode falar? Está apresentando tela? Se eu tô o quê? Estou apresentando? Não tá compartilhando, não? Não, para mim não. Eu vou tentar de novo entrar. Para mim tá, professora, normal. Tá, AIDS, não tá? Professora, tem como a senhora voltar no slide só para eu tirar um print? Do nome das doenças? Esse daqui? Isso. Tá. Prontinho, obrigada. Agora apareceu. Agora, aí, ó, passou para você também? Passou. Passou, né? Meninos, então olha só. AIDS, essa sigla AIDS, ela vem do nome em inglês, né? Se a sigla tivesse em português, ela seria SIDA, né? Por quê? AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, em português, a nossa sigla seria SIDA, SIDA com S, tá? Que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Aí, esse nome, né, AIDS, é da sequência dos nomes em inglês, tá? Que aí, em inglês, a gente sabe que os nomes têm uma sequência, as palavras ficam numa sequência diferente, né? Não é igual ao nosso. E aí, AIDS é devido ao nome das palavras em inglês, tá? Da sequência em inglês. Bom, por que esse nome? Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, quer dizer o quê? Que quando eu contraio o vírus, quando eu adquirir esse vírus, se Deus quiser, nunca vai acontecer isso, ele vai causar uma imunodeficiência. Ele vai atacar o meu sistema imunológico, tá? Então, ele vai causar uma deficiência no meu sistema imunológico. Então, a AIDS, ela causa uma deficiência no sistema imunológico. É isso que ela vai causar, tá? Então, na verdade, o vírus da AIDS, ele não causa mais nada do que destruir o sistema imunológico. Então, o vírus da AIDS, ele tem isso daqui. Então, como que ele é? Ele tem, né, lá dentro, então vamos olhar lá dentro primeiro. Vamos de dentro para fora. Ele tem uma cápsula proteica, então essa parte aqui seria a cápsula proteína.
Dentro da cápsula de proteína, eu encontro esse risquinho vermelho, seria o material genético dele, que no caso do vírus da AIDS é o RNA, tá? Ele tem umas bolinhas vermelhas aqui em cima, que são chamadas de transcriptase reversa. O que é isso? Essa transcriptase reversa é uma enzima que o vírus da AIDS tem, que faz com que esse vírus da AIDS consiga produzir DNA. Tá? Então, é por isso que ele consegue fazer DNA, porque ele tem essa enzima. Por exemplo, tem as pessoas que são portadoras do vírus da AIDS, elas fazem tratamento e tomam coquetel de medicamento. Dos medicamentos que ela toma, vários remédios, que cada remédio impede uma coisa. Então, no coquetel de medicamentos, ela tem um remédio que vai tentar impedir a transcriptase reversa de produzir, de atuar, para que esse RNA não produza DNA. Por quê? Se ela parar isso aí, esse vírus não reproduz. E ela vai ficar, por anos e anos no vírus sem ele reproduzir. O vírus vai ficar como lisogênico, tá? No ciclo lisogênico. Outra coisa que ele tem, essas bolinhas verdes aqui, que são a integrase. O que é integrase? É uma proteína que faz com que o vírus da AIDS consiga se ligar ao nosso DNA. Então, ela vai integrar o DNA do vírus ao nosso DNA. Então, se a transcriptase reversa produzir o DNA viral, a integrase vai lá e integra, liga o DNA do vírus ao meu DNA, certo? Então, essa é a função dele. Bom, ela tem aqui protease, né, que são proteínas que vão estar aqui auxiliando, né, na produção da cápsula aqui, tá? Aqui o capsídeo. Aqui por fora o envelope. E essa coisinha por fora do envelope, que é esse risco amarelo, essa parecendo uma florzinha, são as proteínas. Essas proteínas, elas imitam a proteína CD4, que é uma proteína que tem no linfócito T. Tá? Então, esse vírus, ele é cheio de artimanha aqui. Então, aqui, como que o vírus da AIDS vai se reproduzir, então? Então, aqui eu tenho no linfócito, então esse azul é o linfócito. O linfócito, então, ele tem um núcleo, né? Ele tem um citoplasma dele, tem a membrana plasmática. Aqui, ele tem uma proteína ao redor da membrana plasmática dele, que está tudo em azulzinho aqui. Quando o vírus vem e se encosta, né, nessa proteína, a proteína reconhece o vírus como sendo um outro linfócito. Então, ela não conhece ele como um corpo estranho. Por quê? Porque o vírus da AIDS tem uma proteína chamada de CD4 aqui, que é igual ao que a gente tem ao redor do linfócito. Então, quando ele encosta nesse linfócito, o linfócito reconhece o vírus da AIDS como sendo uma outra célula, um outro linfócito. E aí ele aproveita disso e ele faz o quê? Ele vai injetar dentro da célula o capsídeo. Tá? E aí o envelope fica para fora, mas o capsídeo, que contém lá a transcriptase reversa, a integrase, o material genético e a cápsula de proteína, entra tudo para dentro da célula. Tá? Então, tudo isso vai entrar dentro da célula. Aqui no citoplasma, o capsídeo vai se abrir e vai liberar o material genético para entrar dentro do núcleo da célula. Quando esse material genético entra dentro do núcleo da célula, né, material genético do vírus, tá, ele vai entrar aqui dentro junto com a transcriptase reversa e junto com a integrase. E aí ele vai produzir lá a transcriptase reversa, faz com que ele produza um DNA, e a integrase vai vir aqui cortar o DNA da célula hospedeira e ligar o DNA do vírus ao da célula. Então, vai integrar ela aqui. Tá? E aí, esse vírus pode ficar assim, né, por anos e anos, que é o que a gente fala de ciclo lisogênico. Então, ele pode ficar dessa forma por muito tempo. Tá? Ou ele pode, né, por exemplo, quando surgiu a AIDS, esse vírus já logo atacava, e logo as pessoas tinham sintoma. Hoje, o vírus, ele está ficando mais tempo nesse ciclo lisogênico. Talvez é por causa da medicação, provavelmente por causa da medicação, né, que as pessoas tomam. Tem pessoas que têm o vírus, têm 17 anos com o vírus da AIDS e não têm sintomas. Vivem normais, igual a gente vive, né, a aparência da pessoa é normal.
né? Não tem, assim, a gente pensa que quem tem AIDS, ai, aquele cara magrelinho ali deve ter AIDS, tá cheio de feridinha. Aquilo só aparece quando ele está na fase terminal da doença, tá? Geralmente quem tem o vírus e não tem sintoma da doença, ele tem uma aparência normal, igual a gente, tá? Bom, e daqui esse vírus pode começar a produzir as suas proteínas, e quando ele começa a produzir proteína, ele vai fazer a cápsula de novo, ele vai fazer de novo o envelope, e aí ele sai da célula e ele vai infectar uma nova célula, tá? Bom, agora, como que eu contraio o vírus da AIDS? A forma de contágio, né? A contaminação ocorre através dos seguintes líquidos, que é os fluidos seminais. O que é fluido seminal? Fluido seminal é a secreção vaginal, né? E o líquido, o sêmen, o líquido que o homem ejacula durante a relação sexual. Então, esses dois líquidos, eles contêm o vírus. Outro líquido do corpo que contém o vírus da AIDS é o sangue, né? Outro líquido do corpo que possa conter o vírus da AIDS é o líquido céfalo-raquidiano. O que é isso, o líquido céfalo-raquidiano? O nosso cérebro, a gente tem, envolvendo ele, as meninges, que dentro dela corre um líquido. Esse líquido, ele desce para a coluna vertebral. Então, esse líquido também, se a pessoa é portadora do vírus, ele também pode ter vírus, tá? Ele também tem um vírus ali. Claro que esse, para nós, é o líquido que a gente não vai entrar em contato, a não ser que você se forme em medicina, aí você pode entrar em contato com esse líquido. Então, esse líquido, ele também pode estar, ele também tem um vírus, tá? Outro líquido do corpo que pode passar o vírus é o leite materno, tá? Então, os líquidos que passam o vírus para a gente os fluidos seminais, então tanto a secreção vaginal quanto o sêmen, sangue, leite materno e o líquido céfalo-raquidiano, tá? Então, esses líquidos são os líquidos que passam o vírus da AIDS. Líquidos do corpo que não passam o vírus é a saliva, o suor, né, a urina, tá? Esses líquidos não passam o vírus. Podem ter vírus da AIDS nesses líquidos? Pode, tá? Não seria zero, mas ali eles não vão estar com quantidade suficiente para contaminar alguém, tá? Então, os líquidos do corpo que vão passar o vírus é sangue, secreção vaginal, sêmen, leite materno, né? E o líquido céfalo-raquidiano. Então, esses são os 5 tipos de líquidos, de fluidos que podem passar o vírus da AIDS, tá? Bom, forma de transmissão. Então, como é que eu posso contrair esse vírus? Então, se tem no sêmen, na secreção vaginal, então eu posso passar esse vírus através de relação sexual sem preservativo, tá? Então, relação sexual que eu tenha sem preservativo, eu posso passar o vírus da AIDS? Sim. Outra forma de passagem do vírus da AIDS é contato com o sangue, né? Então, antigamente acontecia muito, hoje quase não acontece porque a gente faz exame antes, na transfusão de sangue. Então, na transfusão de sangue, eu posso, se por exemplo, um portador do vírus da AIDS, ele doa sangue, e aí, por exemplo, faz o exame lá e dá um falso negativo, ou nem fez o exame direito ali para AIDS, e aí chega esse sangue para mim, e aí eu recebo aquele sangue, e se aquele sangue estiver contaminado, eu posso receber o vírus da AIDS. Então, através de relação sexual sem preservativo, através de transfusão de sangue. Outra coisa que pode passar, né, até as agulhas aí, seria de instrumento perfuro cortante, né, as agulhas. Então, tem drogas que são injetáveis. E aí, as pessoas compartilham a seringa, né? Então, injeta em um usuário de droga, aí pega a seringa daquele usuário e passa para outro. Se um daqueles tiver ali o vírus, né, pode passar para as outras pessoas, tá? Outra forma de contaminação da AIDS seria através da mãe para o filho, durante a gestação ou durante o parto. Então, um detalhe importante, né, que a gente tem que saber, pode também nascer uma mulher que tem o vírus, pode ter um bebê e o bebê nascer sem AIDS. Por quê? Durante toda a gestação,
numa gestação normal, o sangue da mãe não passa para o sangue do bebê. Então, a não ser que a mãe tenha um deslocamento de placenta. Então, toda gestação vai passar para o bebê nutrientes. Os nutrientes são o quê? Proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, né? São sais minerais. Esses nutrientes são tão pequenininhos que eles são menores do que as células sanguíneas. E eles vão passar por vasos sanguíneos tão pequenos que não passa o sangue, vai passar a célula sanguínea, vai passar só o nutriente. E o vírus está dentro da célula sanguínea. Então, o vírus não vai passar durante uma gestação normal, em que a mulher não tem um deslocamento de placenta. Se, por exemplo, a mulher tiver um deslocamento de placenta, o que é isso? A placenta descola um pouco do útero. E aí pode passar, então, o sangue da mãe para o bebê e sangue do bebê para a mãe. Nessa hora, o vírus pode contaminar o neném. Não é toda gestação que as mulheres têm deslocamento de placenta. Então, por exemplo, eu já tive 2 gestações. Na minha primeira gestação, eu tive deslocamento de placenta. Na segunda, não tive. Então, não é sempre que acontece isso. Então, se ocorrer um deslocamento de placenta e a mulher tiver o vírus, nessa hora, o vírus passa da mãe para o bebê. Outra coisa, na mulher que tem o vírus da AIDS, se ela tiver um parto normal, né, ela passa o vírus para o bebê na hora do parto. Tá? Então, por exemplo, por que o parto normal passa e na cesariana não? No parto normal, vai ocorrer contração. Quando ocorre a contração, ocorre o deslocamento dessa placenta. Quando descola a placenta do útero, o sangue da mãe passa para o neném e o sangue do neném passa para a mãe. Então, nessa hora que o sangue da mãe vai para a corrente sanguínea do bebê, aí contamina o neném. Tá? Então, se a mulher é portadora do vírus, claro que o ideal é que ela não engravide. Mas se caso ela engravidar, ela tem que fazer todo o pré-natal com muito cuidado, né? E ela não pode, então, ter esse deslocamento de placenta, tem que ter todo cuidado para não acontecer isso, né? Apesar que isso acontece, né, sem uma razão assim, específica. E ela não pode ter parto normal, ela tem que ter parto cesariana. Por quê? Para não ocorrer esse deslocamento da placenta e rompimento de vasos. Então, se for uma cesariana, o médico vai cortar ali a barriga da mãe, claro, vai cortar ali o útero, retirar o neném antes que descole, né, a placenta, para não passar sangue da mãe para o bebê. Tá? E aí ele retira o bebê, e aí esse bebê tem uma chance de não nascer com o vírus. Outra coisa, a mulher que tem o vírus, ela nunca pode amamentar o bebê, porque o bebê, né, no leite materno, ele contém o vírus também. Então, o bebê, filho de uma mãe... Já deu o horário. Hã? Já deu o horário. Já deu o horário, né? Então, só concluindo essa parte, então. Mas, de todo jeito, depois a gente tem que voltar aqui para ver esse restante, que a gente não terminou nem de falar ainda da AIDS, tá? Aí, só concluindo essa parte, então, a transmissão do vírus pode se dar por relação sexual, sem preservativo, da mãe para o filho, na hora do parto, né? Ou durante a gestação, se ocorre deslocamento de placenta, no leite materno, no compartilhamento de agulhas, ou até mesmo um alicate. Se a pessoa tem o vírus da AIDS, né? E aí vamos supor que a gente está fazendo uma unha com manicure, e aí ela fez a unha de uma pessoa que tem o vírus, e aí vem fazer a sua unha com aquele mesmo alicate, ela pode estar levando o vírus de uma pessoa para outra, tá? Se ela não esterilizou aquele alicate ali, tá bom? Então, meninos, já que já deu nosso horário, eu tenho outra aula também. Então, tchau para vocês, né? Até a nossa próxima aula. Então, até semana que vem, tá? Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. 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 Eu vou sair aqui porque eu já tenho que preparar outra aula ali. Tchau, tchau.